Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez com vocês nesta tarde maravilhosa de aprendizado para todos nós. Vocês estão bem? Esperamos que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês, envolvendo a todos, trazendo tranquilidade, a harmonia, a força necessária neste momento em que ainda estamos vivendo, de pandemia. Então hoje nós vamos ter, começando o mês, vamos ter mais um Reviver Faz Bem. E hoje nós traremos a palestra que marcou a nossa primeira transmissão ao vivo. É a primeira transmissão ao vivo do Núcleo Espírita Alto de Souza. E vocês vão inclusive perceber assim, a qualidade da imagem, que é meio analógica, nada digital. Então vai ser um reviver bem interessante, porque vai envolver um reviver tecnológico, um reviver de nosso querido Frederico Menezes, quando esteve em nossa casa, trazendo a palestra Loucura e Obsessão. Então nós vamos perceber o cabelinho de Frederico ainda não tão branco. Bom, esta palestra foi há 3 anos e meio atrás, no dia 16 de abril de 2017. Então, que nós possamos aproveitar este momento de recordação e aprender novamente com ele sobre esse assunto. Então, vamos nesse momento fazer a nossa prece inicial, como sempre em todos os nossos trabalhos. Vamos buscar a sintonia com o Mestre Maior. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, te buscando em pensamentos, em sentimentos, nos ligando a ti, Mestre, e ao mesmo tempo nos conectando uns aos outros, em pensamentos e em corações, para que melhor possamos compreender as lições que serão trazidas na tarde de hoje, revividas na tarde de hoje, com o nosso irmão Frederico. Que em cada lar, Senhor, possas te fazer presente, abençoar a cada um de nós, a nos envolver com teus fluidos benéficos, salutares, fortalecedores, para que todos nós possamos sempre estar nos sentindo fortalecidos para mais um caminhar, para mais um viver de conformidade com a tua doutrina grandiosa, a tua boa nova. Ilumina-nos, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. E assim, meus queridos, vamos reviver este momento. Frederico Menezes, Loucura e Obsessão. Muita paz para todos e beijo no coração. Queridos amigos, boa tarde. Conosco a alegria de poder voltar ao Alta de Souza, instituição com quem nós temos um vínculo histórico afetivo desde o início das minhas atividades há cerca de 37 anos atrás. Então é sempre um contentamento vir a esta instituição, mas sobretudo ampliado este contentamento pela oportunidade de falarmos de um tema complexo, mas essencial, porque faz parte da experiência humana de cada um de nós. Nesta semana de comemoração do Livro Espírita, que tem no ano de 1857, a 18 de abril, o seu marco, por ser o lançamento, há 160 anos atrás, de O Livro dos Espíritos, do professor Allan Kardec. Quando preparava-se para organizar o Livro dos Espíritos, em contato nas reuniões mediúnicas daqueles primeiros tempos no século XIX, Allan Kardec
fez uma indagação expressiva e importante aos espíritos superiores que estavam se comunicando através daquelas adolescentes de 12, 13, 14 e 15 anos de idade, que foram os médiuns utilizados pelos espíritos benfeitores para nos trazer a codificação espírita. E a pergunta que Allan Kardec fez, ela é extremamente significativa. Ele perguntou: os espíritos interferem em nossa vida? Vejam que a pergunta é muito objetiva, como toda pergunta de Allan Kardec. Os espíritos interferem em nossa vida? A resposta não poderia ser mais cristalina. Sim. Muito mais do que acrediteis. Tanto que frequentemente são eles, os espíritos, quem vos dirigem. E eu ousaria acrescentar, para o bem ou para o mal, de acordo com aquilo que nós exalamos. Em uma outra pergunta, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores: quem são vocês? Até então, Kardec desconfiava que seria a alma das pessoas que haviam vivido aqui. Mas até então não havia uma certeza absoluta. E ele faz a pergunta expressiva: quem são vocês? E a resposta: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. A partir daí, o codificador ampliou o leque. Ora, pensou ele, se esses seres invisíveis são as almas dos homens que viveram na Terra, e a sociedade humana é heterogênea, ou seja, é diversificada, existindo homens bons, maliciosos, honestos, prepotentes, humildes, ciumentos, equilibrados, desequilibrados. Logo, a sociedade invisível, a sociedade do mundo espiritual também traria essas mesmas características da diversidade, porque a morte não transformaria os seres nem em anjos e nem em demônios. Kardec também, ao averiguar que os espíritos não bastaria serem desencarnados para serem bons, ele entendeu que deveria existir um elemento que pudesse explicar esta influência que os espíritos exercem sobre as criaturas aqui na Terra. Um dos elementos fundamentais que a doutrina espírita nos apresenta é aquilo que está colocado como a definição na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nesta obra, O que é o Espiritismo, o codificador diz assim: o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e a destinação das almas e o seu relacionamento com a vida corporal, estabelecendo que o mundo espiritual faz pressão sobre o mundo físico e, portanto, nós não somos seres que interagimos apenas entre nós, mas que a nossa interação com a vida se dá também com a sociedade do mundo invisível. A ignorância da criatura humana na Terra a respeito da sua natureza, somos espíritos. A respeito da sua origem, viemos do mundo espiritual. E a respeito da nossa destinação depois da morte, voltamos a ser espíritos fora do corpo físico. Esta ignorância é que explica este báratro de sofrimento psicológico, emocional, que nos caracteriza a vida atual. Esta carga extraordinária de pessoas que sofrem de depressão, do pânico, da obsessão, que é uma verdadeira pandemia, segundo o espírito André Luiz se nos apresenta. Quando Allan Kardec também investiga esta relação do mundo espiritual com o mundo corporal, ele identifica, e está perfeitamente colocado na obra O Livro dos Médiuns, que o que rege o nosso contato com o mundo espiritual é a lei de sintonia, lei de afinidade. O que é que constrói a nossa sintonia? O que é que representa a sintonia na nossa interação com a vida, com as pessoas e com os espíritos desencarnados?
Sintonias é a lei de similitude, igualdade. Os iguais se atraem. Esta é a grande lei. E como é que a gente exerce esse poder de atração? Vou fazer uma pergunta idiota logo agora, no começo da palestra. Quem aqui gostaria de ter a companhia espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e de Alta de Souza? Levante a mão. Olha que maravilha, né? Agora vem a parte mais triste, porque não tem. Porque aqueles que dizem, eu queria tanto o Dr. Bezerra comigo. Aí quando acorda é agitado, estressado, perturbado, fica deprimido, soturno, sorumbado, cadavérico, sepulcral, pessimista. Aí nós começamos a entender com muita clareza que a sintonia somos nós que estabelecemos por um fenômeno natural de emissão de energia. Todos nós temos um campo de energia em torno de nós, a famosa aura. A aura nada mais é do que uma força originária da maneira que a gente pensa, sente, fala e faz. Conforme eu penso, conforme eu falo, conforme eu ajo, conforme eu tenho atitudes, eu emito energias específicas e estas energias irão atrair os espíritos que vibram, pensam, desejam e fazem como eu. Lei de afinidade. Aí vem uma outra questão interessante. Quando as pessoas às vezes me perguntam, nos congressos pelo Brasil afora, sempre chega a pergunta: Frederico, tem como eu saber para onde eu vou quando eu morrer? E eu que sou meio chato, eu digo, tem. Eu posso até dizer a você para onde você vai. Posso até dizer para cada um de vocês aqui. Quer que eu diga? Vou dizer, para vocês ficarem saber para onde vão se morrerem agora. Vamos supor que vocês vão desencarnar daqui a pouco, depois da palestra. Porque já vai mais rico de conhecimento. O que é que vai acontecer? Ao desencarnar, diz a doutrina espírita, nós seremos atraídos matematicamente com uma força de imantação para o ambiente espiritual e para junto de espíritos que correspondem àquilo que nós somos. Portanto, cada um pode olhar para dentro e vai dizer, já sei para onde eu vou. Eu fui dizer isso no Congresso Espírita lá em Salvador, certa feita, no silêncio, tinha 1.200 pessoas. Quando eu disse exatamente isso, naquele silêncio que estava, uma senhora foi muito espontânea, disse, tô frita. E todo mundo riu como vocês fizeram. Eu tive tanta pena dela que eu tentei amenizar, mas não funcionou bem. Pois bem, tudo isso que eu estou colocando é para mostrar que o que vai determinar quem são as nossas companhias espirituais somos nós mesmos. Emmanuel, o grande guia espiritual do Chico Xavier, ele houvera a oportunidade que através de Chico escrevera: toda obsessão começa no obsidiado, assim como toda libertação também inicia-se no obsidiado. O responsável, a fonte e a origem dos problemas espirituais que nós trazemos, somos nós mesmos. Não é ninguém. Ninguém é culpado. Mas tem um irmãozinho que está me perseguindo. Mas um espírito só atua sobre a vida de alguém quando encontra ascendência sobre aquela pessoa. E a ascendência de um espírito sobre alguém é determinada por aquilo que nós exalamos, pelo que nós vibramos. Então nós permitimos as entidades perturbadoras agirem sobre a nossa vida a partir da forma de viver que nós temos. É muito simples, embora seja complexo em si mesmo. É neste conceito que Allan Kardec, na obra monumental O Livro dos Médiuns, quero fazer uma abertura de parêntese. Eu já escutei espírita dizer assim, eu não sou médium, logo eu não vou ler nem estudar o Livro dos Médiuns. É um grande equívoco. O Livro dos Médiuns não é só para médium ler, não. É para o ser humano ler. Porque é um livro que trata de conhecer a criatura humana. Porque lida com uma das faculdades da alma, que é a mediunidade. E tem mais, o Livro dos Médiuns é evangelho puro. O Livro dos Médiuns, da primeira página à última, trata da mensagem renovadora do evangelho.
Porque mesmo estudando tecnicamente as mediunidades, demonstra-se ali, sobretudo num dos seus capítulos, que o que vai determinar a nossa sintonia mediúnica é a nossa condição espiritual. Para atrair os bons espíritos, nós devemos buscar nos tornar boas pessoas. Aquele que se descuida da sua vida moral atrairá espíritos cuja vida moral é problemática. É a lei de sintonia que rege o universo. Então, coube a Allan Kardec demonstrar no Livro dos Médiuns que há perigos e escolhos para o exercício da mediunidade. No capítulo do Livro dos Médiuns que trata do perigo e escolhas da mediunidade, Kardec demonstra que um dos perigos da mediunidade é a obsessão. Através de que mecanismo? A obsessão ela é facilmente exercida sobre médiuns que não estudam a si próprio, que não estudam a sua própria mediunidade e que não compreendem como a nossa relação com o mundo invisível se dá. Não entendemos a lei dos fluidos, que está no capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Os fluidos. Todo e qualquer estudioso de mediunidade deveria ler o capítulo 14, porque ali está determinando como a gente pode identificar que tipo de espírito nos acompanha, pela natureza dos fluidos que este espírito exala, provocando na pessoa bem-estar ou mal-estar, provocando serenidade ou conturbação. A esposa que ficou na terra reclamando porque o marido desencarnou, o pobre coitado tinha medo de morrer, não queria morrer, morreu, ainda escuta a esposa acusando ele. Fulano, por que você fez isso comigo? E o pobre fica preso ali. Resultado, quando ela vai dormir, que ela deita, a cama afunda do lado também. Ele deita com ela. Por despreparo. Mas tem o aspecto pior, que é por sentimentos de vingança, que é por atitudes e sentimentos destrutivos. Seres que permanecem aqui na Terra, com mágoa profunda de pessoas que ficaram no planeta, ou espíritos que reconhecem numa nova encarnação aquelas mesmas criaturas que lhe prejudicaram a vida e passam a perseguir aquela criatura por identificá-la através da vibração. É um outro corpo, é um outro nome, mas ele identifica pela natureza da energia que a pessoa exala. Eu sei que é você. Hoje está vestido de mulher, mas eu sei que é você mesmo e não me escapa. Aonde existe o devedor, existirá o cobrador. É da lei. Por isto que toda obsessão começa no próprio obsidiado. Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vem nos trazendo uma série de livros que tratam em estudos profundos sobre esse mal que envolve, engolfa milhões e milhões de pessoas que nem sabem da existência dos invisíveis. Pessoas que sofrem o seu assédio e não compreendem absolutamente o que está acontecendo. Há até pessoas que nunca estudaram nada de espiritismo, nunca ouviram falar nada de espiritismo, mas diz: eu estou sentindo angústia, acho que tem algo de ruim junto de mim. É a craveira comum, é a percepção comum das pessoas, porque na verdade estão sentindo que há algo que não é dele, que está estimulando ele a um estado de perturbação. Na obra Loucura e Obsessão, o estudo se dá durante o período de carnaval no Rio de Janeiro, e que é demonstrado o trabalho que os espíritos benfeitores têm para amenizar a conturbação que é provocada no período do carnaval. Eu sempre já havia estudado sobre as obsessões que se instalam no carnaval, mas me permitam contar uma experiência pessoal. Eu trabalhava na época na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. E o prefeito, eu era cargo de confiança, mas todo carnaval eu ia para Campina Grande, como ainda vou hoje, para o encontro espírita que lá tem, o MIEP. E o prefeito me liberava, sabendo que eu era espírita, embora o carnaval fosse ligado à minha pasta de atividade, mas ele permitia que eu fosse e eu colocava uma pessoa responsável. Mas houve um ano em que ele me chamou no gabinete e disse: Frederico, eu estou com um problema
de confiança com quem estava ficando à frente do carnaval. E eu gostaria muito, embora respeitando, sabendo que você é espírita, e que você tem uma atividade durante o carnaval, mas eu queria que neste ano você fosse o presidente da comissão organizadora do carnaval. Eu olhei para ele e disse, pensei comigo mesmo, ele sempre me liberou e nunca fez questão. Agora que ele precisa de mim, seria covardia se eu não o atendesse. Então eu disse, claro, você sabe a minha opinião, mas vou aceitar a missão. Vocês imaginem que eu organizei a escolha da rainha e do rei do carnaval. E andei em cima de um trio elétrico segurando a mão da rainha do carnaval e do rei Momo, para que eles não caíssem. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. E havia o baile popular, que era a orquestra de frevo tocando em praça pública, e eu tinha que ficar até às 5 da manhã, no palanque, porque qualquer coisa que era responsável para resolver. Vocês imaginem o que aconteceu. Até então, eu não tinha uma visão muito clara do mundo espiritual. Eu conhecia teoricamente que durante o carnaval, levas de irmãos nossos menos felizes faziam a pressão e exerciam uma atividade junto com as pessoas pelos excessos da bebida, do álcool, das drogas, do sexo desequilibrado, que acontece no carnaval. Mas teoria é uma coisa e prática é outra. E o que aconteceu? O alto aproveita a oportunidade para nos ensinar. Durante os 4 dias em que eu fiquei pela madrugada, olha o que aconteceu. Minha visão espiritual se dilatou. E eu passei a ver as pessoas pulando, 3, 4 rapazes pulando, e via 6 a 8 espíritos de fisionomia desagradável, roupas rotas, uma imagem terrível, abraçado com eles. E eu vi os fenômenos mediúnicos mais autênticos que eu tinha percebido até então. Porque as entidades infelizes faziam gestos obscenos e dali a, no máximo, 10 segundos, os encarnados repetiam gestos, como se fossem marionetes. Agora vocês imaginem, na drogadição, no álcool, na violência, quantos assassinatos não acontecem no carnaval, induzidos por entidades, aproveitando o desequilíbrio das pessoas a quais elas estão acopladas, e as utilizando para os sentimentos mais baixos e mais vis que um ser humano pode apresentar. No carnaval nós tivemos, por esta percepção, um exemplo de como a sintonia estabelece a nossa interação simbiótica, uma verdadeira simbiose entre nós e os espíritos. Sempre depois do carnaval, as casas espíritas lotam, com pessoas angustiadas, deprimidas, obsidiadas, conturbadas, em função de todos os descalabros que acontecem. Pessoas, tanto que frequentemente são eles que nos dirigem. Este mundo invisível se debruça sobre a nossa realidade. E a história se passa no Rio de Janeiro. Mas o que é interessante, começa no núcleo umbandista, onde Dr. Bezerra de Menezes e outras entidades maravilhosas realizam um trabalho de atendimento e de bem-estar às pessoas que muito precisam. Eu achei interessante, porque um dos elementos que a gente pode e deve combater na nossa vida é o preconceito. Preconceito é a maior demonstração de atraso espiritual que nós temos. Preconceito de cor, preconceito econômico, preconceito de etnia, preconceito religioso. Às vezes, nós espíritas somos preconceituosos e não percebemos. Quer ver um exemplo? Não é o caso de vocês aqui, não, mas vou dar um exemplo que é a humanidade lá fora. No movimento espírita mesmo. Não por acaso, a misericórdia divina age de uma maneira encantadora. Narra umas tradições que foi morar numa vila vizinho. Sabe aquelas casas que é janela com janela, separado por um murinho? Um espírita, e o vizinho dele era um irmão evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Deus soube que o seu vizinho era espírita, disse assim, vou salvar essa alma. E ele estudou e viu que o espírita todo dia de manhã tomava café da manhã na janela. E aí o companheiro evangélico, para salvar aquele espírito perdido, ia para a janela dele e orava todo dia bem alto. Senhor,
Só tu és o poder e a glória. E o espírito, ouvindo aquilo, foi inchando de raiva. No outro dia, Senhor, não evoqueis os espíritos. Senhor, 7 meses nessa ladainha. E o companheiro espírita já estava que não aguentava. Um dia, o companheiro evangélico acordou, coitado, ele estava há 6 meses desempregado. E naquele dia, o amigo evangélico não tinha nem o que comer. Mas ele acordou e disse, eu sei que Deus vai dar um jeito. E ele foi no piloto automático para a janela. O espírita já estava sentado. E o companheiro evangélico, nesse dia, não sei se por fome ou por abatimento emocional, não orou alto, não. Ele orou baixinho assim, disse, Senhor, hoje eu não tenho nem o que comer, mas eu sei que teu poder é grande que vai dar um jeito. E o espírita, que tinha um vírus de tuberculose, escutou. Aí ele levantou, foi no supermercado e disse, agora me paga. Comprou uma baita de uma cesta básica, enorme. E pela primeira vez em 7 meses de vizinhança, o espírita bateu na porta do seu amigo, seu vizinho evangélico. Quando o companheiro evangélico abriu a porta, chega e ficou pálido. Lá estava o espírita na porta dele. E o espírita entregou a cesta. Tome, meu irmão. O evangélico recebeu meio atordoado. E o espírita disse com o nariz arrebitado. Mas não foi o seu Deus que mandou não, viu? Foi o meu. Ah, mas o evangélico não perdeu o rebolado não. Recebeu a cesta, claro, ele estava precisando. Colocou do lado e na frente do espírito ele disse, graças, Senhor. Tu és tão poderoso, mas tão poderoso que quando tu mandas, até o demônio vem trazer na porta. Não foi bem pregado? Então a gente precisa superar preconceitos, edificando a nossa vida. A obsessão que esta ação infeliz que entidades fazem sobre as pessoas. 65% em torno dos quadros de obsessão nascem por problemas de vidas anteriores. São perseguições que têm o seu nascedouro em outras encarnações. São entidades que voltam para cobrar aquilo que nós produzimos de negativo nelas. Por isto, a vítima de hoje quase sempre foi o algoz de ontem. E em torno de 35% das obsessões tem a sua gênese na vida atual. Pela maneira como a pessoa vive, o lugar que frequenta, os interesses, a maledicência, que pode desencadear a perseguição de entidades espirituais sobre determinadas pessoas. Allan Kardec conta em uma de suas obras que havia 2 irmãs lá em Paris que fenômenos terríveis não deixavam as 2 dormirem. Quando elas deitavam, caía panela, quebrava prato dentro de casa. Elas não dormiam. Falaram com Allan Kardec, ele, portanto, evocou as entidades espirituais que estavam causando aquela perturbação na casa das 2 irmãs. E os espíritos, quando chegaram, então, vocês não vão tirar a gente de lá não, porque só estamos lá porque as 2 vivem falando mal da vida dos outros. Ou seja, era a língua maledicente que atraía aquelas entidades vulgares para perturbá-las. Mas aí Kardec conversou. Não é que os espíritos disseram, tudo bem, você está certo, vamos deixar elas de mão. 3 meses depois, tinha passado tudo. No 4º mês, voltou a acontecer os fenômenos. Aí elas disseram apavoradas, olha, professor, voltou tudo de novo. Tinha se acalmado durante 3 meses, mas eles voltaram a nos perturbar. Aí Kardec evocou de novo aqueles mesmos espíritos. Quando eles vieram, Kardec disse, mas meu amigo, você não disse que iriam deixar as nossas irmãs em paz? E eles disseram, e deixamos, mas elas continuaram a falar da vida dos outros, a gente voltou. Veja só, deixamos, mas elas continuaram a falar da vida dos outros, então nós voltamos. Jesus de Nazaré, ele diz, quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, e não encontrando lugar para ficar, aquele espírito impuro retorna para sua antiga hospedaria, e encontrando a casa desarrumada do mesmo jeito como havia deixado, o espírito impuro ali se instala novamente, e ainda traz mais 7 espíritos com ele. Ou seja, a gente vira um condomínio espiritual.
Por quê? Porque a casa desarrumada é a gente continuar com os mesmos defeitos, com as mesmas tendências infelizes. A gente fica, meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Ninguém passa por isso inocentemente. Não há vítima inocente no processo da vida. Nós passamos aquilo que é necessário para o aprendizado da alma, seja por um débito do passado, seja por uma fragilidade do presente, em que temos necessidades de passar por certas circunstâncias para amadurecermos, para crescermos interiormente, para desenvolver as nossas potencialidades. A obsessão, ela pode ser simples, que é aquela conta-gotas. Os espíritos lançam mensagens mentais, intuitivas, e a gente vai abrigando lentamente aquilo. Daquela simples obsessão pode se transformar numa fascinação. A fascinação é quando o espírito domina tanto a nossa mente, que passa a dominar a nossa vontade. E depois que eles dominam plenamente a vontade da sua vítima, se a pessoa não mudar os seus padrões morais, se não se transformar, aquela obsessão fascinatória pode alcançar um outro patamar de subjugação. É quando eles dominam não apenas mentalmente, mas também fisiologicamente a criatura, levando a pessoa a comportamentos bizarros na sociedade, levando a pessoa a rasgar a própria roupa e andar despido pelas ruas, levando a criatura a agredir quem ele ama, simplesmente porque não faz mais a sua vontade, e sim a vontade das entidades que o estão obsidiando. Na obra Loucura e Obsessão, nós verificamos que um estudo apurado mostra-nos que grande parte daquilo que a nossa medicina psiquiátrica chama de loucura, nada mais é do que obsessão. Existe a loucura por deficiência cerebral. É uma provação, é uma expiação. A loucura por deficiência neuronal, fisiológica. Mas também diz Esquirol, no final do século XIX e começo do século XX, que quem descobriu que existiria loucura sobre um novo prisma, porque investigando o cérebro de determinados loucos, verificou-se que o cérebro era sadio. Não tinha problemas de neurônio nenhum. Tudo funcionava bem, mas a pessoa era louca. Só que Esquirol não compreendia como é que a pessoa tem um cérebro sadio e é louca. Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda estava na carne, escreveu uma obra, A Loucura sobre o Novo Prisma. E ali ele mostra que quando o cérebro é sadio, quando os neurônios funcionam bem, quando as sinapses, que são as ligações dos neurônios, estão perfeitas e a pessoa demonstra um comportamento enlouquecido, é porque a loucura é de natureza espiritual. É a má influência espiritual sobre a mente de uma determinada criatura. Agora, ao longo do tempo, esta influência obsessiva, se demorada, ela pode começar a afetar as estruturas orgânicas. Aí sim, um cérebro que era sadio, com um tempo de obsessão, tornar-se-á um cérebro defeituoso. Por isto que deve-se tratar o fenômeno obsessivo desde o seu nascedouro, não permitindo que ele prossiga. Ao identificarmos alguém em família, ou a própria pessoa que já está mais nervoso, mais agitado, que é uma pessoa que se perturba por qualquer motivo, sinal de alerta. Se você perde o equilíbrio por qualquer razão, se qualquer coisa lhe causa raiva ou inquietação, se sem razão nenhuma você cai num estado melancólico, sinal de alerta. Pode não ter nada a ver com influência espiritual, mas também pode haver. E o melhor é cuidar. Na obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele mostra um painel com alguns casos, e como é difícil tratar aqueles casos de obsessão mais complexo, onde a ligação entre espíritos já está tão intensa, que não é tão fácil. Casa espírita, a partir dessa visão, casa espírita que promete curar uma pessoa de obsessão está mentindo. Não está sendo honesta. E sabe por quê? Porque nós não sabemos as raízes do processo obsessivo, aonde aquilo começou. E às vezes o débito é tão intenso que vai demorar séculos para a recuperação. Segundo,
Podemos até ter uma boa orientação para o espírito que obsidia, mas se a vítima não quiser mudar os seus padrões, o problema continua. Quem é aqui que pode garantir que o outro vai mudar? A gente não consegue mudar a gente mesmo? Quanto mais garantir que o outro mude. O que a casa espírita séria pode prometer é dedicação, é esclarecimento para que, sobretudo, não apenas o espírito, mas a vítima daquela entidade espiritual se esclareça para entender que a melhor desobsessão é a mudança interior que a pessoa faça. A melhor desobsessão não é nem um passe, nem a água magnetizada, nem mesmo a reunião de desobsessão. Esses são instrumentos auxiliares. A melhor desobsessão é a iluminação da consciência de quem é perseguido, com a efetiva iluminação de quem persegue. Aí nós temos a quebra dos elementos que estabelecem um processo. Você pode tomar 3 tonéis de água fluidificada, 4.338 passes, se submeter a 200 reuniões de desobsessão no Alta de Souza, mas se eu continuar com os mesmos padrões, o espírito que me persegue pode até ser esclarecido, mas outros virão, atraídos pelo início da minha palestra. A lei de quê? Da sintonia, da afinidade. Atrairei os espíritos que são como eu. Só existe obsessão em mundos atrasados. E nós estamos no 2º degrau da evolução, a Terra. E não estamos aqui de graça. É porque ainda não detemos os tesouros das virtudes e a iluminação de consciência para passarmos a um estágio melhor. Eu não sei por que a gente anda com o nariz tão arrebitado, se a gente está no 2º degrauzinho apenas, num dos mundos mais atrasados do universo. Embora um mundo lindo e abençoado, com oportunidades grandiosas para o nosso crescimento. Mas estamos aqui não por descuido de Deus, mas por necessidade de aprendizado. Quantas vezes esquecemos a tolerância para com o outro? Quantas vezes julgamos alguém de uma maneira peremptória e decisiva, esquecidos que outros também podem estar nos julgando? Quantas vezes não queremos perdoar como se nós fôssemos padrões de vida moral elevada? E quantas vezes a gente escuta alguém dizer assim, olha, porque quando a gente é procurado, claro, quem procura ajuda sempre coloca-se numa posição mais, né? Olha, eu vim aqui porque, sabe, meu marido, aquele homem é minha cruz. Esquecido que o marido também pode achar que ela é o karma dele. Karma negativo. E uma vez, quando eu estava no começo das minhas atividades, há 35 anos atrás, mais ou menos, uma senhora veio conversar comigo e começou a falar mal do marido, dizendo o que ele fazia com ela, como ele tratava mal. E eu fui ficando com raiva do homem sem conhecer. Olha como eu estava despreparado. Eu fui ficando chateado com o cabra. Como é que ele trata a esposa desse jeito? Mas ela só contava coisa ruim. Aí, quando ela terminou de fazer aquela relação do que não prestava no marido, um espírito amigo, Eliel, que nos treinou a psicografia, e eu escuto mais do que vejo, eu escutei ele dizer, você está tomando partido sem ouvir o outro lado. Toda confusão sempre tem o outro lado da moeda. Aí eu me toquei. Não é que na semana seguinte o marido me procurou e eu não conhecia ele. Eu sei que minha esposa esteve aqui, mas eu estou querendo ajuda. Aí quem é a sua esposa? Quando ele disse, eu senti até uma raivinha dele. Chegou o algoz. Mas quando o homem, ele assumiu algumas coisas que ele fazia, ele foi muito sincero, assumiu algumas coisas que ela havia dito, mas quando ele começou também a fazer a pincelada dela, eu comecei a ficar com raiva dela. Aí eu vi que eu tinha que me preparar melhor. Porque as pessoas sempre contam o seu lado. O outro é sempre o grande adversário da nossa vida. Mas a gente também provoca circunstâncias negativas na vida do outro. Então a tolerância, a indulgência, é o elemento que nos protege contra as más influências. Voltarmos para um trabalho construtivo do bem. Buscar dar à nossa vida um sentido de nobreza e de grandeza. Preservar a nossa saúde mental através da construção de pensamentos dignos, corretos, nobres,
Sócrates. Ele já dizia 500 anos antes de Cristo que para o ser humano ser feliz precisava viver a eudaimonia. Eudaimonia é uma expressão grega que significa só é feliz quem pratica as virtudes. Então Sócrates dizia: protege-se das más influências quem pensa corretamente, quem age retamente, quem fala com proveito. A gente pensa corretamente habitualmente? A gente age retamente habitualmente? São indagações que a gente tem que fazer com a gente mesmo, para entender por que é que a gente pode conviver bem com quem pensa diferente de nós. A gente não precisa querer que os outros se moldem a nossa maneira de ver a vida. Conviver é aprender a respeitar como o outro é, permanecendo sendo você mesmo. Aí está a arte de conviver bem. Isto evita tantos problemas, inclusive espirituais. Isso dá saúde emocional para a gente. Isso gera equilíbrio mental na nossa vida. Porque eu passo a te respeitar como você é. E, consequentemente, quem age assim recebe dos outros um tratamento diferenciado. Quase sempre. Porque as pessoas dizem: olha, fulano, a gente nunca viu ele falando mal de ninguém. Já respeita. Pode até não concordar com você, mas lhe respeita pela forma íntegra de ser. Então isso é proteção espiritual contra toda e qualquer má influência, sobretudo gerando saúde mental, para que a loucura, que é o estado exótico e bizarro da nossa condição mental, não nos visite a vida, para que a lucidez mental, aquela que nos faz ver a vida, olhar as pessoas e a existência de uma maneira justa e equilibrada, como reflexo da nossa realidade interior. A gente ver por fora aquilo que carregamos por dentro. Às vezes a gente diz assim: eu não sei por que fulano é desse jeito, não sei por que Beltrano é desse jeito. Não, gente. A gente não deveria estar perguntando por que fulano é assim ou cicrano é assado. Deveríamos perguntar por que é que eu vejo fulano dessa forma? Por que é que eu enxergo aquela pessoa dessa maneira? Porque é a luz que a gente traz, ou a sombra que carregamos, que faz a gente ver os outros com mais sombras ou mais luz. Quem tem luz na alma vê sol brilhando na vida do outro. Mas quem carrega muita treva ou sombra interior, só vê tempestade sobre a vida dos outros. Um coração educado olha com educação e respeito as outras pessoas. Mas um coração mal educado moralmente vê ameaça em todo mundo e não consegue ver no outro a beleza da presença de Deus que está em todos nós. Gente, a abordagem está chata ou está legal? Quem está gostando, por gentileza, massagem no ego do palestrante, levante a mão. 94,3%. Eu disse que era massagem no ego do palestrante. Porque a gente... Oi? Ah, que bom. Porque a gente precisa ter um feedback, né? Às vezes a gente está falando tanta coisa, mas de repente as pessoas dizem: não, mas não estou entendendo bem. Já que a resposta foi positiva, continuaremos nesses minutos que nos resta, nesta direção. Então a doutrina espírita, além de comprovar a imortalidade da alma, a doutrina dos espíritos nos dá o ferramental para preservar-nos dos processos da obsessão, dando-nos a melhor sintonia com os nossos anjos da guarda. Todos nós temos guias espirituais. Ninguém aqui é desguiado. Todos temos guias espirituais. Mas a gente tem uma baixa autoestima tão grande que a gente se esquece disso. A gente, quando conhece o médium, aí chega e diz assim: fulano, pede ao teu guia por mim. Mas você tem guia, peça também. Aí quando encontra Divaldo, peça a Joana de Ângeles que me ajude. Mas lembre-se que você também tem guia espiritual. Você tem uma Joana de Ângeles ao seu lado, um Emanuel ao seu lado, um Bezerra de Menezes ao seu lado. Todos nós temos. Não podemos desempregá-los. O problema é que a gente não crê. Quarta pergunta idiota da tarde. Jesus era mentiroso? Só ela acha que não. Parece que a turma aqui acha. Como eu me assustei, vou repetir a pergunta. Jesus era mentiroso? Claro que não. Então, se ele não mente, ele não mente. Por que é que ele disse no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo?
o que eu faço, você pode fazer também. Isto quer dizer que o nosso amigo que está filmando pode curar um cego. Você pode fazer um paralítico andar. Meu querido amigo que está dirigindo a reunião pode andar sobre as águas. E não é que as duas podem multiplicar pães e peixes? E por que a gente não faz? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha, retira-te daí, ela se retirará. Tudo aquilo que pedirdes, orando e crendo, obtereis. E Jesus não mente, gente. Ele disse a extraordinária verdade. Toda a presença de Jesus na terra é uma apoteose de nos levantar para a vida. É Jesus mostrando o tempo todo o potencial que está na gente. E a gente continua se puxando para baixo. Mostre para mim qual é a passagem do Evangelho Jesus puxando a gente para baixo. Nenhuma. A única é que ele combate veementemente a hipocrisia. Em que ele diz, raça de víboras hipócritas. O restante é Jesus mostrando como a gente pode fazer a diferença. Brilhe a vossa luz. Nós somos feitos de luz. Vocês mesmos nesta tarde estão assistindo a palestra de um dos anjos mais lindos de Deus, que sou eu. É assim que eu vejo a falta de caridade, humilhado de público. Mas é claro que eu estou me referindo à essência do que eu sou. Como vocês também são esses anjos de luz. Esta é a nossa natureza real. Nós não somos a morte, somos a vida. Nós não somos a doença, somos a saúde. Nós não somos a sombra, somos a luz. Nós somos o caminho para a felicidade. Só que precisamos acreditar nisso. Nós podemos gerar saúde às outras pessoas a partir da saúde mental que desencadeamos. Preservando a nossa vida. E aonde chegarmos, nós poderemos impregnar o ambiente onde chegamos de uma vibração especial. Conforme Manuel Filomeno de Miranda nesta obra, Loucura e Obsessão nos mostra nas páginas finais. A pessoa que se renova e se liberta das más influências pode e deve se tornar um instrumento para que outras pessoas também se liberem deste processo de infelicidade. Tornando a nossa vida proativa e realizadora, tornando a nossa existência maravilhosa e bela, libertadora, para que a gente possa cantar a felicidade ao mundo e acordar todas as manhãs dizendo para a humanidade inteira, hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos, quantas vezes me perdi. Mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz. Iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir. E feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida. A estrada florida para Deus caminharemos. Muito obrigado e muita paz a todos. Fechemos os nossos olhos. Tomemos uma respiração lenta e profunda. Observemos mentalmente o céu, onde hoje é uma noite de chuva, que vai nos trazer uma limpeza dessas energias que estão em volta de nós. Que possamos olhar a chuva, lavando,
trazendo um bem-estar e uma harmonia interior. E lembrando a natureza, o nosso Deus bom, que Ele possa iluminar nossas consciências, iluminar os nossos pensamentos, para que nós possamos refletir do nosso comportamento, que já está no passado, mas que nós possamos transformar as nossas vidas em um futuro com mais otimismo, com mais esperança, com mais tolerância. Que hoje, nesse domingo, onde é comemorado a ressurreição do Cristo, que possamos ver em nossas vidas ressurreições das nossas atitudes. Que as bênçãos divinas ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, e que nós possamos irradiar para aquelas pessoas que nós conhecemos, que não puderam estar aqui presente, a luz do Cristo, o amor que nós temos pelas criaturas, levando a cada uma delas uma força interior, que o sol brilha para todos e que nós possamos hoje brilhar a nossa luz, irradiando para as pessoas que nós amamos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.